Salve, salve meu patrão, salve, salve minha patroa, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Para você que está chegando, eu sou o professor Lucas Arneiro e hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre arpejos, tá? Você vai entender o que é isso, como que você pode aplicar eles nas suas músicas e eu vou trazer ainda 5 modelos extremamente eficazes para você aprender comigo aqui nessa aula, para você sair dessa aula já dominando bem legal aí essa parte dos arpejos. Então bora para o que interessa. Mas falando nisso, sabe o que seria interessante? Você se inscrever no canal antes da gente começar, hein? Porque sai bastante conteúdo aqui, valiosíssimo para quem está querendo evoluir na guitarra. Seja você um iniciante aí do completo zero, ou você alguém que já toca há mais tempo, mas está travado, beleza? Então bora lá. Para você que ainda não sabe, o arpejo, ele nada mais é do que a gente tocar as notas de um determinado acorde, só que na sequência, tá? Porque o que é o acorde? O acorde é quando a gente pega uma combinação de notas e toca elas todas ao mesmo tempo, numa batida só. Então, por exemplo, isso daqui é um acorde de Lá menor. O arpejo ele vai acontecer quando eu pegar as notas de um determinado acorde e ir tocando uma atrás da outra, mas só as notas do acorde. Existem inúmeras maneiras de fazer um mesmo arpejo por toda a extensão do braço. Então esse mesmo Lá menor eu poderia fazer ele de diversas maneiras, né? Tudo isso daqui foi Lá menor. Logo, já fica aqui a observação de que os arpejos são excelentes maneiras de se andar dentro de um determinado acorde ou de uma determinada progressão de acordes e ir criando melodias ali dentro, né, de maneira que soe bonito, que soe de acordo com aquela música, né? Em vez de fazer só os acordes da música na sequência, você pode ir pensando nos arpejos daqueles acordes e isso vai enriquecer demais a sua sonoridade. Inclusive, isso é uma das coisas que os guitarristas profissionais fazem quando eles querem fazer um acompanhamento. Pode até ser para criar um solo ou pode ser para fazer um acompanhamento mais simples mesmo, né? Você pode fazer um arpejo, só que com menos notas também, né? Tipo aqui eu vou ter um outro Lá. Então supondo que tivesse rolando uma base lá com um Lá menorzão rolando, poderia, por exemplo, fazer um complemento disso com esse mini arpejo. Pegar ele em algum lugar aqui do braço. Então essas combinações ficam muito interessantes. E tem alguns shapes, né, alguns modelos de arpejo que vale a pena a gente ter eles na mão aí bem decorado, porque eles encaixam muito bem nas mais diversas estilos e sonoridades e são extremamente utilizados. Então bora lá ver quais são eles, tá? Já pega aí a sua guitarra e vamos tocar eles juntos aqui. Primeiro deles é o arpejo menor em 5 cordas. Então você vai encontrar ele no formato mais utilizado aí, mais fácil de fazer, acredito também, é esse daqui, ó. Isso daqui é um arpejo de Lá menor, começando no Lá aqui na casa 12. A gente está fazendo ele em 5 cordas. E você pode arrastar esse mesmo formato para achar o arpejo menor de qualquer outro acorde. Então se eu fizesse essa mesma coisa, começando aqui nesse Fá na casa 8, eu acabei de fazer o Fá menor. Tá? Então esse é o primeiro arpejo extremamente recomendável que você tenha ele na mão. E já aproveitando o gancho aqui, todos esses arpejos que eu vou te passar, a gente não é obrigado a fazer eles inteiro. Então para você ver como uma única posição, ela pode se transformar em mais de uma. Por quê? No arpejo eu tenho a opção de fazer ele fragmentado, ou seja, pegar só um trecho dele. Então, em vez de eu fazer esse arpejo inteiro aqui que a gente aprendeu, eu poderia fazer só as 3 primeiras notas dele. Só as 4 primeiras. Tudo vai depender do que eu quero na música. Eu posso fazer só o final dele aqui, ó. E me limitar a apenas as 3 primeiras cordas.
posso reduzir ainda mais e ficar só em 2 cordas. Então os arpejos nos dão essa liberdade, você pode aplicar essa lógica para todos os outros que a gente vai ver agora, tá? O segundo da lista, ele é muito parecido com esse, só que com a diferença do que? Ele é maior. Então no caso aqui desse Lá menor, a gente vai transformar ele num Lá maior, fazendo este modelo aqui, ó. 5 cordas ainda. Ele é um arpejo também um pouco mais amigável, porque você mata as cordas aqui do meio com uma pestana, tá? No seu dedo médio. Então vou fazer um Lá aqui, depois eu pulei para um Dó sustenido, depois eu vou descer as outras 3 cordas só com o meu dedo médio aqui, fazendo a pestana, e aqui embaixo eu completo o indicador e mindinho. Então esse é um modelo para arpejo maior, que eu também posso arrastar para qualquer outro lugar e achar o arpejo, sei lá, ó, Ré maior. Aí vale lembrar que, pô, conforme você for arrastando aqui mais para o começo, você vai precisar de uma abertura maior na sua mão para fazer o determinado arpejo. E é um ótimo treino de abertura também, beleza? Um gancho aqui, tá? Nessa aula a gente está entendendo como utilizar o arpejo na prática de forma musical, mas eu não estou falando sobre a técnica que a gente usa, né? Geralmente para fazer essas coisas a gente usa a técnica de sweep, e eu tenho uma aula separada só trabalhando essa técnica. Caso você ainda tenha dificuldade nela, o link vai ficar aqui em cima, tá? Bora continuar então com o nosso terceiro arpejo. Você viu que só com aqueles 2 primeiros a gente já consegue fazer qualquer acorde maior ou menor, o que já é uma mão na roda gigantesca e já dá para tocar música pra caramba só com acorde maior e menor. Mas a gente pode dar uma pitada a mais ainda. Um outro muito utilizado e muito legal é o arpejo menor com sétima. Então vou fazer o exemplo dele aqui no Sol, tá? Supondo que eu fosse fazer um arpejo de Sol menor, eu posso adicionar uma sétima junto, e esse arpejo vai ficar com esse desenho aqui, ó. Se você nunca fez, vai exigir mesmo uma coordenação e um trabalho técnico para que ele fique mais fluido na sua mão. Mas esse aqui funciona do mesmo jeito que os outros. Eu posso arrastar ele e obter o arpejo menor com sétima de qualquer acorde. Então, se a música tivesse numa tonalidade aí maior ou menor, quando tem acorde menor nesse caso, a sétima é sempre menor. Então é sempre um acorde menor com sétima. Então se tivesse rolando aí um acorde de Sol menor na base, sei lá, ou até um power chord mesmo de Sol, eu poderia, assim, sem maiores problemas, colocar um arpejo aqui e adicionando essa sétima, tá? Tende a ficar legal, tá? Pode variar de música para música, de estilo para estilo, mas no geral funciona muito bem esse menor com sétima, beleza? Inclusive, todas essas questões eu entro muito mais a fundo no meu treinamento lá no Instituto do Guitarrista. A gente separa vários módulos ali para trabalhar essa questão de harmonia e vincular isso tudo, né? Aqui é uma aula mais rápida, então não se preocupe se você ficar aí com algum tipo de confusão. Ai meu Deus, que ele está falando de sétima, de campo harmônico, não entendo nada disso. Pode ficar de boa que cada coisa vai entrando aos poucos aí na nossa mente, beleza? Bora para o quarto exemplo, que também é um arpejo com sétima, só que agora a gente vai utilizar a sétima maior do acorde maior. Então a gente vai fazer um arpejo do acorde maior com a sétima maior desse acorde. Então você já vai perceber que, pô, vai dar uma outra sonoridade aqui, ó. Vou fazer com ele esse exemplo em Fá, tá? Então isso daqui vai ser um Fá maior com sétima maior, tá? O acorde seria esse daqui, né? E o arpejo, pegando aquele shape de acorde maior, só que colocando a sétima maior também junto dele. Fica um arpejo bem bonito esse daqui.
e ele vai te exigir aí uma abertura da mão aqui para fazer essa passagem aqui embaixo, né? Dependendo do lugar que você for fazer ele, tá? Beleza, esse foi o quarto. Agora vamos para o último exemplo da nossa lista, um arpejo aí meio que coringa, que é o arpejo diminuto. Você já vai entender o porquê que ele é coringa. O arpejo diminuto, ele é composto aí das seguintes notas. Vou fazer aqui o exemplo começando por esse Ré, tá? Então vai ser um Ré diminuto. O arpejo diminuto, ele tem a tônica, ele tem a terça menor, ele tem uma quinta diminuta e uma sétima diminuta. Aqui a gente não vai aprofundar muito na teoria disso, mas se você fosse jogar isso no papel, você vai perceber que o arpejo diminuto é o que a gente chama de um arpejo cíclico. Por quê? As distâncias entre as notas é sempre igual, é sempre de 1,5 tom, tá? Ah, Lucas, e por que você está falando de distância entre as notas, que é tudo igual, ele é tudo quadradinho, esse arpejo diminuto, ele é cíclico? Porque na prática isso vai fazer com que a posição dele, né, o desenho nunca mude. Então o arpejo diminuto você pode começar ele de qualquer nota do acorde que o desenho vai ficar igual. Tá? Vou mostrar o exemplo aqui na prática. Se eu pegar esse Ré diminuto, ele tem um Ré, um Fá, um Lá bemol e aqui seria um Dó bemol, tá? Que a gente pode até chamar de Si, para não ficar muito confuso, tá? E aqui embaixo eu tenho outro Ré, se eu quiser. Se eu começo esse arpejo, ao invés de começar na tônica, que é o Ré, eu começo na terça, que é o Fá, como ele é cíclico, vai ficar exatamente o mesmo desenho. Se eu começo na quinta diminuta, que é o Lá bemol, mesmo desenho. Se eu começo na sétima diminuta, que é o Dó bemol ou o Si, mesmo desenho. Então ele é cíclico. Logo, uma outra consequência que surge disso é que o arpejo de Ré diminuto é o mesmo arpejo que o de Fá diminuto, que é o mesmo arpejo que o de Lá bemol diminuto e que é o mesmo arpejo que o de Dó bemol diminuto. Por isso que, por exemplo, se na música eu imaginei que ia ficar legal colocar um Ré, né, um Ré diminuto. Eu posso substituir esse Ré diminuto pelo Fá diminuto, pelo Lá bemol diminuto, pelo Dó bemol diminuto, porque na prática é o mesmo acorde, são exatamente as mesmas notas, só muda a nota que está começando. Mas aqui agora o mais importante é que a gente aprenda esse modelinho aqui. Então você pode ir arrastando ele. Então qualquer lugar que eu pegar aqui, tá? Sempre esse desenho é para começando na corda Sol, eu vou ter o arpejo diminuto daquela determinada nota, né? Se eu quisesse um Sol diminuto, só começar aqui, ó, dedo 1 na nota Sol da corda 3. Beleza, matamos aí os 5 modelos que eu gostaria de trazer. Vale lembrar que, cara, se você for mapear modelos e shapes de arpejos, existem centenas deles, tá? Então eu acho que nem rola decorar todos, mas é legal que a gente tenha aí alguns bem fixados para a gente ter um ponto de partida e ter uma carta na manga quando a gente quiser aí utilizar arpejos. Fechou? Por hoje foi isso, espero que tenha tirado um bom proveito dessa nossa aula de hoje. Lembrando que a gente tá aí com a data marcada para o nosso evento online, que vai ser a imersão Os Segredos da Guitarra, beleza? Você não tá sabendo, vai ser um evento aí, uma sequência de aulas exclusivas, tá? Em que eu vou revelar o caminho para que você tenha um ano de evolução na guitarra em apenas 3 meses, tá certo? Quem quiser participar, totalmente online, totalmente gratuito, link tá aqui na descrição do vídeo para garantir a inscrição e receber todos os acessos. Espero vocês na nossa próxima videoaula e vamos dominar essa guitarra.